Bem-vindos ao Pode Comportar, o primeiro podcast de comportagem da história. O meu convidado decidiu comportar, eu decidi comportar e você também pode comportar. Bem-vindos novamente, hoje vai ser um episódio muito especial. Tem um convidado ilustre, um convidado que vocês pediram muito, gostam muito, muito ativo na comportagem efetiva e muito ativo também nas redes, que é o Ricardo Luiz Sassa dos Santos, o famoso Sassa. E Sassa é nascido em São Paulo, capital, no Capão Redondo. Ele tem 40 anos de idade, casado há 21 anos, mas está há 24 anos com a Rafaela. Nós temos aqui já o episódio no nosso canal, você pode verificar, pode conferir. Ele é pai de 3 filhos, a Noemi, a Radassa e o Natan. A Radassa mais velha, líder de comportagem, a Noemi, secretária de publicações, e o Natan, aspirante a comportor efetivo credenciado. Amém? E já está na comportagem, irmãos, num total de 22 anos, aproximadamente 20 anos como comportor efetivo. E hoje o Sassa é um grande nome também por ser delegado na Conferência Geral através de publicações com voto ativo, né? Inclusive acabou de retornar dos Estados Unidos, onde pôde dar sua contribuição lá. Seja muito bem-vindo, Sassa. Eu que agradeço. É uma alegria muito grande ter você aqui. Muitos pedidos. Olha hoje aí. Um grande nome de comportagem. Não estou bajulando, mas é uma realidade, viu? Amém. Como diz a Bíblia, vê o homem diligente em sua obra, entre os reis será posto, e não entre os de posição comum. Amém. E todo mundo conhece a sua diligência e o seu amor pela comportagem. Amém. Então é um grande carinho ter você aqui. E o texto escolhido pelo nosso comportor Ricardo Sassa é Atos 20:24. Ele já vai explicar pra gente o porquê que ele escolheu esse texto. Mas a palavra de Deus diz assim: mas nada faço questão, nem a minha vida tenho por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. E o texto do Espírito de Profecia, do comportor evangelista, inclusive hoje estou com uma honra especial, viu, gente? É o livro dele, ó, personalizado, ele me emprestou para utilizar, e está no capítulo 24, o vasto alcance de influência de nossas publicações. E diz o seguinte na página 149. Liam as evidências tão maravilhosas e novas para eles e abriam a Bíblia com um profundo e novo interesse, ao se tornarem claros os assuntos da verdade que antes lhes eram obscuros, especialmente com relação ao sábado do 4º mandamento. Ao examinarem as escrituras para ver se essas coisas eram assim, uma nova luz brilhava em seu entendimento, porque os anjos estavam adejando sobre eles e impressionando seu espírito com as verdades contidas nas publicações que haviam estado a ler. Viu segurando revistas e folhetos com uma mão e com a outra a Bíblia, enquanto suas faces estavam úmidas de lágrimas, e ajoelhando-se diante de Deus em fervente e humilde oração, para serem guiados em toda a verdade, exatamente o que ele estivera fazendo por eles antes de o invocarem. E quando a verdade foi recebida em seu coração e viram sua harmoniosa cadeia, a Bíblia tornou-se por eles um novo livro, para eles um novo livro. Apertaram-na de encontro ao coração com um grato regozijo e seu semblante estava radiante de felicidade e santo gozo. Amém. Texto inusitado, viu, Sassa? Enorme. Enorme, mas assim, inusitado, porque aqui está mostrando realmente qual que é a sua visão de comportagem. Então vamos direto ao ponto. Por que Atos 20:24? Porque revela que nossa vida não tem mais nada de precioso aqui na Terra. Depois que me batizei,
e eu entendi que eu morri para esse mundo. Não tenho interesse em nada daqui. Eu compreendi totalmente que nada na minha vida que eu tinha de planejado não era mais interessante a não ser viver a obra de Deus. E Paulo, ele descreve aí, porque a vida dele também era assim. Ele não tinha nada de precioso a tal ponto que os versos seguintes, ele fala sobre açoite, chicotadas, prisões. O texto que você leu aí está escrito carreira, mas na minha tradução, se eu não me engano, a revista atualizada, diz o chamado. O chamado que Deus nos deu. Então, quando eu me converti, conheci a igreja, eu senti que a minha vida não tinha mais nada do precioso a não ser fazer a obra de Deus, seja ela na comportagem ou o que fosse. Qualquer lugar, qualquer ramo, qualquer atividade da igreja. Desde que eu estivesse trabalhando na igreja. Mesmo se eu fosse um funcionário da associação, eu saberia que estaria fazendo algo para a pregação do evangelho. Então, esse verso está dizendo, o Sassa, o comportor Ricardo Sassa, ele não tem nada com essa terra. Ele só tem com a obra de Deus. A minha vida aqui é pregar o evangelho até Jesus voltar, porque a minha vida, até então, é quando ele voltar. A gente vai viver aquela vida a qual foi prometida. Então, é isso que eu falo para os comportores, é isso que eu tento transmitir, pregar, testemunhar. A gente não tem nada aqui com essa terra. Na verdade, eu entrei na comportagem sem saber que ia ganhar dinheiro, eu nem sabia que isso era possível. E até mesmo eu não tinha nem interesse em ganhar. A função não era ganhar. Fiquei comportando durante uns 3 anos da minha vida, mais ou menos 3, 4 anos, sem ganhar muito. Na verdade, eu não estava nem fazendo questão em ganhar. Para mim, se eu vivesse só com o mínimo possível para poder alimentar minha família, era importante. Eu não tinha uma visão assim, nossa, eu vou ganhar, vou construir algo com o dinheiro da comportagem. Eu nunca nem pensei nisso. Eu entrei com um trabalho voluntário, a vontade de querer fazer algo para Deus. Então, esse verso, quem me deu na época foi o pastor Eliseu, que foi meu primeiro diretor de comportagem. Ele leu esse verso para os comportores, tal, e eu falei, rapaz, ele descreveu a minha vida. Cumpri um chamado, minha vida não é mais preciosa. Preciosa é a viver o que Deus quer. Preciosa eu falo assim para mim no sentido de que meus planos, meus projetos de vida não era mais interessante. O que era interessante? Fazer a obra de Deus. E Deus me guiou para esse ministério. E emendando com o texto do Espírito de Profecia, que é bem interessante, pelo que eu entendi então, você vai explicar melhor, seu ponto de vista em relação à comportagem é conduzir as pessoas para que vivam essa cena. Vivam essa verdade. verdade. Coração a Bíblia, explica pra gente. Então, o texto descreve a minha conversão, quando eu li o livro Grande Conflito. Orientado por uma comportora que visitou em casa, fazia o pôr do sol, que nós falamos lá no outro podcast com a minha esposa. Eu li o Grande Conflito e compreendi e entendi o desenrolar da volta de Jesus nessa terra. Eu entendi todo o plano da salvação, entendi toda a história da igreja, aonde nós estamos na linha do tempo profético. E quando eu li o livro, eu me converti. Eu chorei, eu clamei a Deus, pedi a Deus para que Ele mudasse a minha vida. E entendi que esse texto cumpriu também na minha vida, como cumpriu já em alguns, e vão cumprir de milhares. E aqui está dizendo que no tempo do fim. Então, a maior recompensa do comportor, que é o último capítulo, tem até uma página especial nesse livro, falando sobre o que? O nosso encontro com pessoas na eternidade. Então, ser comportor é ganhar almas. A gente hoje não tem tantos batismos, eu mesmo não conheço ninguém que se converteu através do meu trabalho desses 22 anos, diretamente do livro, já dei estudo bíblicos, etc. Mas diretamente do meu livro eu não conheço. Entendi. Só que eu estou esperando. Essa promessa eu confio nela. Porque se aconteceu na minha vida, eu tenho certeza que vai acontecer na vida de milhares de pessoas. Então, o comportor não está aqui para lucrar. Não está aqui para... eu vendi 10 coleções com 300 livros. Não, cara. Se você vender um único livro que contém essa mensagem, você já cumpriu com esse propósito aqui. Porque quando chegar os momentos finais dessa história, diz que essas pessoas vão ver os livros brilharem nas estantes. Os anjos irão conduzi-las a ler. E o que você acabou de relatar aqui. Eles vão pegar a Bíblia, eles vão descobrir a verdade, o erro, o sábado, os mandamentos de Deus, a igreja de Deus na terra. E elas vão se emocionar e elas vão compreender sozinhas. Não vai ter um instrutor bíblico para elas. Vai ter o Espírito Santo abrindo os olhos dela, como abriu o meu,
para poder entender as verdades. Então, o que nós estamos fazendo é algo grandioso. Cara, vai ser um dos momentos assim, mais fantásticos do planeta Terra. A Igreja Adventista não vai conseguir alcançar o mundo inteiro. Eu acredito assim, no sentido alcançar todo ser humano. Pessoalmente, não. Mas através da literatura, meu amigo do céu, isso aqui, como diz, né, milhares vão se converter num dia. Então, eu sempre falo assim, né, às vezes, o grande conflito nos lares, nas casas, é como uma bomba de luz. Uma hora ela vai explodir lá dentro e vai iluminar aquela casa inteira. E muitas pessoas serão... Uma bomba relógio. Porque na hora que der o momento que Deus há de saber na sua agenda, o Espírito Santo vai atuar. E aqueles livros vão atribuir a quem? A quem vendeu. A quem se esforçou, a quem se dedicou, aquele que abnegou a sua própria vida, os seus próprios sonhos e desejos para poder fazer essa obra. Então, isso para mim é a comportagem. E é isso. Isso é só para começar, hein, gente? Só para começar. E, Sassa, quem quiser conhecer um pouquinho mais da sua história, pode assistir o outro episódio que a gente gravou e já publicou aqui. Mas eu vou direto ao ponto. Qual que você considera hoje a maior crise da comportagem? A maior crise da comportagem é a falta da identidade. O comportor não sabe o que ele está realizando. Por exemplo, ele parece que ele desconhece esse texto. Ele conhece porque alguém falou, mas talvez ele não vivenciou. A falta da identidade não é só na comportagem, mas no adventismo em si, é algo que a igreja bate muito, está nas publicações, livros, até livros especificamente sobre isso, sobre quem nós somos e quem representamos hoje no planeta. O comportor, ele é um ministro reservado para fazer uma obra específica. Qual que é? Vender livros que evangelizam as pessoas. Ponto final. Aí o que muitos comportores fazem? Cara, eu quero ganhar meu dinheiro. Eu estava desempregado, aí um rapaz chegou para mim e falou assim, não, cara, eu bati bolsa, eu ganhei isso, ele vai para lá. Só que ele esquece que a venda do livro está condicionada à sua vida, sua postura, seu pensamento, seu comportamento. E os comportores, infelizmente, em sua maioria, não todos, eles têm essa visão fraca, apática, anêmica, fria, morna. Aliás, fria não, que se fosse fria estava melhor. De acordo com o Apocalipse, morno que é o problema, né? Porque eles, infelizmente, começaram a misturar as suas ansiedades pessoais com aquilo que realmente é cobrado de nós nos aspectos espirituais da obra. Isso aqui é uma obra, nós fazemos parte de uma igreja, fazemos parte de uma denominação que é organizada, a Igreja Adventista é organizada. Então, o comportor hoje, ele passa por uma crise, a comportagem muitas vezes passa por uma crise porque ele só estimula, infelizmente, a parte da venda e do ganho. A competitividade em si da venda, dos valores. E não entende a sua função em si. Mesmo que seja pregado, cantado, seja feito, mas o comportor em si, individualmente, particularmente, muitas vezes ele não tem essa visão. Ele, infelizmente, não entende o que é comportagem. Crise de identidade, né? Sabe o que eu andei... Foi 7 anos de comportagem efetiva meu, né? 11 campanhas, 6 lideranças e, por mim, comportagem vai até Jesus voltar para mim, né? Por mim. Não sei o que a igreja tem para mim, mas por mim, esse ministério eu amo muito. Amém. Muito mesmo. Tanto quanto você, né? Então, assim, eu acho que você vai entender o que eu estou querendo dizer. A minha meditação em relação à comportagem é assim. É um ministério que não é fácil. Isso daí não tem como, a comportagem é fácil. Não, não é. Ela exige muito da gente. Ela exige aprimoramento, especialização, resiliência, luta, assim, foco espiritual. Ela exige que para a bênção de Deus vir, nós estejamos vivendo de acordo com aquilo que professamos e apresentamos e vendemos. Então não é um ministério fácil. Algumas vezes eu já enxerguei a comportagem, ou Sassa, assim, como uma guerra. Parece que você está entrando num campo de batalha mesmo. Eu gosto muito, assim, sou de linhagem militar, então eu gosto muito de ver coisa de guerra, ler histórias de guerra, ver coisa de guerra. Certo. E eu me identifico totalmente com... Eu vejo isso na comportagem. Entendeu? Tem que ter estratégia, você tem que entrar em determinado lugar, você tem que enfrentar a batalha contra o diabo, um anjo que fica de um lado, o diabo que fica do outro. Cara, é uma grande guerra. E o diabo ataca você na sua casa, na sua família. Acontece, cara.
Mas o que me manteve na comportagem? A base e a estrutura que eu tive para ir para a comportagem. Você vai entender o que eu estou dizendo. Eu não entrei na comportagem, mano, porque eu estava desempregado. Eu entrei na comportagem, fiquei desempregado para comportar. É diferente. Eu abri mão de tudo para ir para a igreja adventista. Eu já estava estudando comportor evangelista. E quando eu batizei, eu já sabia o que eu queria. Certo. Que era ser um comportor até Jesus voltar. Que eu tinha colocado na minha mente. Essa base de você estudar o Espírito de Profecia, a Bíblia, o Grande Conflito, devorar diariamente ou, né, o máximo que você puder, o comportor evangelista, etc, 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 me forjaram para, nos grandes momentos e difíceis momentos de comportagem, eu estar de pé, eu não abandonar. Quando você falou em crise de identidade, me veio isso à mente, uma meditação minha há muito tempo, muito tempo. Qual é a base que os comportores estão tendo hoje ao entrar na comportagem? Qual é a base? É Bíblia? É Espírito de Profecia? É o comportor evangelista? É vivência espiritual daquilo? Então eu não sei se é mais ou menos nessa linha do que você está falando. A identidade que está faltando na comportagem hoje, como sendo essa identidade de base. O cara saber que ele está indo lá para ganhar alma. Para, muitas vezes, o fruto do dinheiro como consequência do que ele está fazendo. Seria mais ou menos isso? Bom, por que a igreja fala da identidade dela? Ela começa resgatando, lógico, né, os pioneiros. E os pioneiros, eles têm uma história. Houve uma triagem, houve um caminho ali para ser percorrido. E quando nós olhamos para eles, nós resgatamos quem nós somos. Porque os pioneiros abnegaram suas próprias vidas para a pregação do evangelho. Uhum. Cara, não tinha dinheiro para fazer publicação de algum folheto. Os caras colocavam do bolso. Vende esse sofá. Entendeu? E o que o comportor hoje faz? Eu só quero. Tem comportor que tem uma frase que diz assim, a comportagem é uma mãe, porque ele quer se alimentar de tudo que os céus podem dar para a vida dele. E o que ele está dando para a igreja? O que ele está dando para a obra? Então ele só quer e não quer entregar nada. Essa identidade que nós temos do adventismo, da história da igreja, é o que mais nos emociona, é o que mais me emociona, por exemplo. Por quê? O primeiro comportor da igreja, George King, o nome dele é George Albert King. Uhum. Ele tinha uma visão de mundo, na época, ele saiu do Canadá e foi para os Estados Unidos, em querer fazer fortuna. Ele queria ser um homem bem-sucedido. Essa é a história de vida dele. E quando ele vem do Canadá para os Estados Unidos, ele encontra dois irmãos lá, agora os nomes não me lembro, e não saberia nem pronunciar, porque tem um nome lá que é bem diferenciado dos evangelistas, a qual ele teve contato e ele ficou impactado pela mensagem do adventismo, porque ele veio da igreja metodista. Seu pai era metodista, sua família é da igreja metodista, se eu não me engano é metodista. E George King, ele ficou admirado com a questão de a volta de Jesus, o santuário, Jesus está prestes para vir. Aquela vontade dele de querer fazer fortuna, crescer, ser alguém bem-sucedido, já não era a mesma. Porque ele sabia que ele estava vivendo agora para a pregação do evangelho da volta de Jesus. Se Jesus vai nos levar embora, amigo, as minhas expectativas com a terra acabam meio que diminuindo. Eu não estou isolando de viver uma vida aqui. Mas você tem que ter esse senso. A gente não vai viver uma vida frustrado. Pô, eu não conquistei 1 milhão. Tudo bem, amigo, fique em paz. Por quê? Porque talvez Deus não quis, ou faltou, sei lá, parte da educação, sua, empenho. Só que você não vai viver uma vida triste, porque você sabe que Jesus vai voltar, cara. Então, por exemplo, os profetas, coitados. Quais profetas tiveram uma vida de alegria e bonança, assim, na regalia? Você pode ver que esses pastores da prosperidade não falam dos profetas antigos. Eles querem só tirar alguma lição, o que convém. Mas quando eles vão falar de algo que vai falar de prosperidade, vamos para Abraão porque era rico. Vamos para fulano, Salomão que era rico. Mas por que não pega a vida miserável de Jeremias? Jeremias era... Ou da maioria, né? Jeremias escreveu um livro chamado Lamentações, que só lamentava. Poxa, Jeremias não teve uma vida de casar, filhos. Pô, Isaías foi decapitado, cara. E eles sabiam disso que ia acontecer.
Eles estavam sujeitos a isso. Você acha que a gente está importando um pouco dessa visão hoje na comportagem? E, infelizmente, os comportores não estão tendo. Ó, perdendo a identidade, né? Tem um texto aqui no Comportor Evangelista. Esse livro aqui, eu tenho 2. Já li, reli, 20 anos lendo esse livro. E diz assim, ó. Por que muitos têm falhado? Pronto, aqui já está a resposta. Os comportores precisam se converter-se diariamente a Deus. A quem? A Deus. Não é ao mundo. Não é uma sessão de mentoria, está dizendo a Deus. E Deus, ele tem uma regra, tem uma conduta, que primeiramente é os 10 mandamentos e etc. A fim de que suas palavras e ações sejam cheias de cheiro de vida para a vida, para que possam exercer uma influência salvadora. Ele está para salvar, meu Deus do céu, não para se auto-beneficiar, é salvar. A razão por que muitos fracassam na comportagem está em não terem sido cristãos genuínos. Não conheciam o espírito da conversão. Nem todos são convertidos. Não tem uma conversão pessoal de ter Jesus como seu salvador pleno da sua vida. Não é só, eu sei que ele salva. Não é questão que eu sei. É que eu entendi e me abneguei a isso, né? Experienciei essa salvação, né? Tinham uma teoria a respeito de como a obra deveria ser feita, mas não sentiam a dependência de Deus. E sentir a dependência de Deus é quando Deus falar que não é para ser feito, não vai ser feito. Não tem barganha. Não tem, vamos dar um jeitinho. Não é e não é. Conflitos de interesse na igreja é algo feito a sério. Quando eu fui obreiro, eu fui assistente 4 anos e estava fazendo a minha documentação para entrar como obreiro, que é uma outra documentação diferente da de comportor. Você assina um conflito de interesse, pediu para me né? escrever um papel. Me escrever lá no papel um texto sobre conflito de interesse. Fui na cartório, reconheci firma e eu perguntei, pastor, por que isso aqui? Porque você está declarando para a igreja que você não vai gastar seu tempo, nem suas atividades em nada, em buscar outros recursos financeiros. Uhum. Você não vai ficar dividido. Tá bom. Eu já vivia isso, já vivia, foi fácil. Tranquilo. Mas tem comportor que não, cara. Tem comportor que ele acha que ele deveria ter... É por isso que eu falo, né? Ele escuta essas mentorias aí fora. Não, você tem que ter 2, 3 fontes de renda. Não, porque você tem que saber aplicar. Porque você tem que saber mexer com dinheiro. Na bolsa. Enfim. Investir. Aí o que ele acaba? Não, peraí. Eu tenho minha vida. Então eu consigo articular. Aí ele olha para um, ele olha para outro. Porque fulano faz. Cara, pastor nenhum, líder nenhum é uma referência para nós 100%. O que é referência para um adventista? A Bíblia. Porque nem todos os líderes vão realmente levar aquilo a sério. Não estou dizendo que o outro está fazendo errado também. Até porque os reis da época, da história da igreja cristã, ao decorrer da história do mundo, teve muitos reis que erraram. E muitos erraram, reconheceram o erro. Sacerdotes, né? Erraram. Exato. Levitas. Então, mas se eu não vou poder fazer uma aplicação, cara, eu não sei. Eu só sei o seguinte. Se você tem que ler, cara. Aqui está dizendo assim, ser dependência, ter uma dependência de Deus. Você saber entender o que Deus quer para a sua vida. Poxa, se Deus quer que eu viva esse chamado, a qual Paulo me orienta ali na carta de Atos, tem uma outra orientação que ele dá para Timóteo no capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, que ele fala assim, seja um bom servo. Aí ele fala assim para o Timóteo, seja como um soldado que te arregimentou, seja fiel. Depois ele fala para seguir as regras da lei da competição, das Olimpíadas que tinha na época, como um atleta. Agora eu tenho que ler o texto para me lembrar certinho. Uhum. E fala sobre o trabalho forte que tem um lavrador. Então eu estava dizendo assim, seja fiel a quem te chamou, a quem te regimentou, aquele que te trouxe. E se o capitão disser que não é, não vou, cara, não vou fazer. Eu não vou ter uma segunda fonte de renda enquanto eu estiver comportando. Mas, Sácio, eu sou estudante, eu não tenho muito vínculo, não importa. Você foi chamado para fazer uma obra, cara. E primeiro, quem colocou no coração dessa pessoa em querer fazer uma faculdade adventista? Não foi ele. Você pode ter certeza, cara. Eu já li no Espírito de Profecia, agora não vou te lembrar o texto certinho, mas diz assim, que nada de bom acontece no nosso coração, a não ser que venha do Espírito Santo. Então, pois bem, se um membro da nossa igreja fosse assim, rapaz, eu queria ser uma professora, eu queria ser um dentista, e a igreja tem a faculdade, e ele começa a sentir no coração, não, eu quero estudar na escola adventista, a instituição adventista, eu quero estar lá. Cara, isso foi de Deus. Primeiramente, você tem que agradecer a Deus, porque foi Deus que colocou no seu coração em fazer parte da sua instituição. Ponto.
Aí Deus me chama para poder pagar os estudos. É através da comportagem. Então, é comportagem. Não é outra coisa. Eu conheço muitos pastores, e você vai lembrar, no ano de 2004, 2005, houve um enxame devastador de vendas de fitas VHS dos desenhos bíblicos. Cara do céu. Do Nest, né? Era assim, sinceramente, uns desenhos fantásticos. Eu tenho essa coleção, eu assisti, aquilo ali para mim me ajudou muito. Family Entertainment, né? Para meus filhos. O que vendia isso? Os comportores. Mas hoje não é muito diferente, né? Aí o que acontece? Eles largavam a comportagem para vender fita. E o que muitos falavam? Cara, os caras começaram a pisar no que está escrito. Não, mas vender livro? Pô, vamos vender uma fita de VHS que as pessoas não querem ler. Aí eles começavam a querer justificar, né, a questão da falta de leitura no Brasil, que livro não iria, talvez, fazer todo o trabalho. Aí iam para as igrejas evangélicas, fazia toda aquela parte de palestra de família e vendia as fitas. Os VHS, em vez de trabalhar com os materiais. Eu tive um diretor de publicação, o nome dele é Flávio, pastor Flávio Henrique. Ele hoje é presidente da Missão Alagoas. Já foi presidente também da APEC, e ele foi meu diretor durante muito tempo. Eu fui até assistente dele. E ele me contou que, na época, ele estava em teologia e tinha que pagar os estudos. E a situação apertou. E muitos dos seus colegas na sala de aula estavam fazendo o quê? Bora vender fita. E quando eles voltavam das férias, pagava o colégio, trocava de carro, a casa onde eles moravam era melhor, os móveis eram melhor, estavam esbanjando, aquela coisa toda, muito dinheiro. E ele falou assim, por mais que seja tentador para mim, eu vou continuar comportando. É na comportagem que eu vou pagar meus estudos. Eu não vou por esse caminho. Dito e feito. Viveu disso, se formou. E hoje é presidente. Hoje é presidente. Você entrou na comportagem que ano exatamente? Eu entrei em outubro de 2001. 2001, tá. E ali você foi comportor de porta a porta, passou pela escolinha, tudo direitinho. E depois isso na área estudantil. Não, eu fui comportor efetivo de porta a porta durante 2 anos. E depois eu fui 1 ano missionário em cidades que não tinha presença adventista. Que legal. Tudo com a comportagem? Tudo com a comportagem. E então você entrou já direto no efetivo? Efetivo. Olha que legal. Até então, estudante não tinha muita estrutura. Não tinha. Na verdade, os estudantes, assim, do que eu me lembro, quando eles vinham do colégio, alguns ficavam até nas nossas campanhas porque não tinham locais para ficar. Entendi. Não era bem organizada a comportagem estudantil. Hoje está um pouco invertido, né? Hoje o estudante está muito mais estruturado. E o efetivo está mais frágil, né? E aí, mas você teve uma passagem na área estudantil ou não? Comportei como estudante 2005, 2006, até meio de 2007. E até onde eu sei também, você passou por todos os segmentos, até a igreja evangélica, que é o... Isso. Quando eu fui missionário nessa cidade que não tinha presença adventista, para poder ganhar estudo bíblico e tal, eu fui fazer palestras, né, cultos nas igrejas evangélicas para atrair os irmãos, dar estudo bíblico e vender os livros. Olha, vendi a Bíblia também, então, você começou como efetivo, teve uma passagem no estudante e depois permanece como efetivo até hoje. Eu comecei como estudante, depois fui para o efetivo e agora, nesse último ano de teologia, estou liderando estudantes, né? Certo. Interessante. E como é que foi o segmento de empresas? Como é que ele chegou para você? Quando que foi? Que ano que foi? Então, quanto tempo você tinha de comportagem de base, como porta a porta, indicação, igreja, até chegar à empresa? Então, em 2004, eu era obreiro, uma cidade sem a presença adventista. Estava eu e minha família lá para poder criar um grupo adventista naquela cidade, que até então não tinha ninguém. Fiquei 1 ano, em 2004, o ano inteiro. E foi na época que eu tinha um carrinho, eu tinha um Fiat 147, verde, chamava ele de azeitona. Azeitona. Cabia todo mundo lá dentro. Era um coração, né? E eu resolvi trocar de carro. E consegui com o meu pai fez para mim um financiamento na época. E a parcela custava R$317. Que não era muito baixa naquela época, né? Era metade do salário mínimo. E 317 só faltou um para ser 318 de giro. Aí eu falei, rapaz, e agora para pagar esse negócio aqui? E meu pai falou assim, pega firme aí no seu trabalho. Só que assim, eu não estava indo bem, não estava legal. E eu comecei a ter uma visão assim, falei, cara,
Aí eu queria continuar, estava amando em ganhar almas para Jesus ali e tal. Aconteceu muitas coisas, muitos milagres nessa cidade. E um dia o pastor Aurelino, que foi presidente da APSO, e na época ele era secretário da APAC, ele falou assim para mim: Sassa, eu quero você para uma outra cidade chamada Areópolis. E a gente vai pagar seu aluguel, etc, etc. Eu falei: pastor, não tem como você me dar algum valor a mais? Porque só o aluguel não está dando, cara. Eu tenho família, eu tenho filhos. Ele falou: olha, não consigo. Pô, pastor, eu queria viver disso. Então vai fazer teologia. Foi assim, curto, grosso, rápido, objetivo, que nem uma Tramontina. Falei: tá bom. E falou assim: você vai para a cidade? Eu falei: não vou fazer o que você está falando, vou fazer teologia. Só que nesse interim, eu estava com essa prestação desse carro que eu troquei. Falei: cara, eu tenho que pagar esse carro agora, não quero devolver um Uno. Cara, 1999, só tinha o quê? 5 aninhos de uso, tava filé o carro, compramos de um irmão adventista. Aí então eu tive que voltar para São Paulo. Chegando em São Paulo, na capital, eu falei: cara, eu tenho que pagar esse carro, depois eu vejo o que eu vou fazer com esse negócio de estudar. Porque até então eu tinha que esperar até o final do ano, de 2005, porque já era início de ano. Eu vou ver o que eu faço. E nesse dia eu encontrei um amigo meu na rua, lá da região, falou: cara, eu estou trabalhando no banco Volkswagen, você não quer lá? Lá acho que pagava um salário mínimo, que era R$400 por aí, algo mais ou menos nisso. E você ganha uma comissão. Falei: pô, R$400 eu vou pagar a prestação do carro. Então eu vou trabalhar lá. E do nada, assim, ó, saí, cara, do nada. Comecei a trabalhar lá no banco. Então você saiu da comportagem esse período? Fiquei fora. Fiquei fora o quê? Quase 6 meses. Você já tinha contado essa história? Alguma rede social, alguma coisa? Já. Porque eu nunca tinha ouvido. Não, tá lá nas aulinhas lá. Você saiu no YouTube. Que coisa, rapaz. Eu não contei muito em detalhes, mas eu saí, fiquei 5, 6 meses fora. Aí fui de banco em banco, fui pro Banco Volkswagen, depois eu fui para uma concessionária e depois eu fui pro Banco Pan-Americano. Aí no Banco Pan-Americano eu ganhava mais, eu ganhava um bom salário, vendia bem, tinha uma comissão, eu já ganhava quase 2,5 salários por vender bem. E aprendi, de fato, o que era venda. Porque lá, meu amigo, não tem conversa. Lá não é evangelismo, irmão de igreja. Não, meu amigo, lá é um bando de gente querendo ganhar dinheiro. E como é que você vai ganhar? Não me importa. Traga essa venda e pronto, acabou. Para não falar palavrões aqui, porque era assim como se tocavam as coisas. É exatamente alguns filmes aí, quando os caras falam de vendas. E eu aprendi a vender, ser mais agressivo. Porque até então eu trabalhava com um público de porta a porta, mas eu não sabia falar com o empresário. E lá no banco eu tive que aprender. Aprender a falar com tudo, né? Bater na porta de um cara que tem dinheiro para pegar o dinheiro desse cara. E assim, enfim. Cara, que interessante. E um dia, no meio do nosso grupo lá, entrou um rapaz, jornalista, formado em jornalismo. Ele arrumou esse emprego porque não estava conseguindo na área dele. Para manter a família, ele falou: não tem isso aqui, vou fazer isso aqui mesmo. Aí foi vender consórcio. Aí chegando lá, a gente se conheceu bem rápido. E ele falou assim, cara, de uma conversa informal lá no escritório, né? Ele falou: olha, eu não durmo antes de assistir umas pregações do pastor R.R. Soares. Eu e minha esposa, a gente assiste, a gente se emociona. Poxa, a palavra de Deus é muito bem-vinda em casa, tal. Eu não tinha parado para pensar no que Deus é, etc. Eu fiquei assim pensando: rapaz, se esse cara ficou admirado com R. Soares, imagina se ele conhecesse o pastor Alejandro Bulhon, porque na época era... Eu cheguei até a lembrar de Bulhon, já se arrepia todo. Aí eu falei: rapaz, se ele conhecesse o Bulhon, a vida dele ia ser outra. Aí voltamos para casa, do final do trabalho, peguei o livro Passaporte para a Vida e entreguei para esse cara no outro dia. Falei: leia esse livro. E lá em casa eu já estava fazendo cópias para ele das pregações do pastor Luiz Gonçalves, do Bulhon, que meu pai tem lá, tinha uma coleção enorme. Eu estava preparando as fitas para ele, etc. Preparei uma fita, uma rápida lá, e levei também. Aí fiquei quase uma semana sem ver ele. Só que naquela semana, esse meu amigo que me levou para trabalhar no banco, que também era ex-comportor, falou assim para mim: cara, 5 horas da manhã, dentro do ônibus, eu e ele, terno e gravata, em pé, segurando o ferro lá. E todo dia era aquele negócio. 5 horas da manhã, pegando um ônibus em pé, meu amigo, até o centro de São Paulo. Ele falou: se a gente fosse comportar hoje, Sassa, a gente ia arrebentar, cara.
Falei, por quê? Porque a gente fala com empresário, pô. A gente fala com homem de negócio, cara. A gente arrebentar e todo dia. Aquela semana toda ele ficava falando isso. Nossa. E eu já estava orando a Deus para me sair daquele lugar, porque o ambiente, meu amigo... Acho que tóxico, nem, não, né? nem o diabo frequenta. Porque, meu amigo, ele fez e deixou. Era um lugar assim onde tinha muita droga, muito adultério. Pessoas assim não têm preocupação com nada na vida espiritual. Não tem moralidade Enfim. bíblica do jeito que a gente tem. E imagina, eu saí de um outro contexto. Totalmente fui viver diferente. naquilo. Imagina. Aí eu fiquei meio balançado e falei, cara, eu tenho que sair daqui. Porque essas influências logo vai me afetar. E o amigo E já- que te levou, esse comportor, tava a semana toda pensando naquilo. Então aí um dia ele falou assim, Sassa, eu conheci um comportor que faz palestra. Como assim? Aí ele me explicou. Eu também não sei direito, mas é assim, ele vai lá e vende os livros, o empresário é quem paga. Pô, o cara vende muito. Eu falei, sério? Aí, na época, a gente falava muito de venda. Porque eu era um vendedor. Com isso, esse comportor, esse meu amigo, aliás, começou a me motivar. Só pra uma dúvida, quem que era esse comportor? O Maurício. Ah, o Maurício. Não. Não, O outro- Maurício é um amigo meu. outro Maurício. Não, o Britão, ele é outro esquema. Aham. O Maurício, esse Maurício, que a gente comportou um tempo junto, ele começou a me instigar. Olha o que aconteceu. Eu estava orando a Deus para sair, não sabia como, o que eu ia fazer da vida. Quando eu cheguei naquela última, no final da semana, assim, esse meu amigo descreveu a respeito da comportagem com palestra e me deu um nome de uma pessoa. Ó, tem um cara que está explodido lá na Zona Sul de São Paulo. Quem é? Rodrigo Ribeiro. Ele é comportor credenciado e estudante ao mesmo tempo. Nas férias, ele paga os estudos dele, que ele fazia administração no campus 1, que é capital. E ele falou assim, Sassa, esse cara é o comportor nato, o bicho vende muito, vive bem, paga os estudos dele, mora num condomínio fechado, paga os estudos da mulher dele, e aquilo me chamou muita atenção. Fiquei com ansiedade de conhecer o cara. Aí, o que aconteceu? Cheguei no escritório e encontrei o jornalista. E o jornalista veio até a mim, com lágrimas, me abraçou e falou, cara, você não sabe o quanto que esse livro me ajudou. Foi sério, ele falou, cara do céu, eu não durmo sem ler esse livro, minha esposa lê o livro, a gente assiste o Rei Soares, lê o livro. Aí eu levei a fita para ele, para substituir o Rei Soares e ter o conjunto. Ele falou, Deus falou comigo através desse livro. Cara, que interessante em saber que quando a gente morre, a gente não vai para o céu e não vai nem para o inferno. Eu não sabia disso, cara. E o cara, jornalista, pô, o cara formado, a mente totalmente aberta para tantas coisas. Tava extasiado com o livro. Aí, naquela hora, Deus falou comigo. Falou, agora acabou. Você vai voltar. Naquele exato momento, ele falando e eu escutando, Deus falando comigo. Acabou. Eu imagino. Aí eu falei para ele, abraçamos, eu chorei muito ali. Falei, cara, tá na hora de voltar. Voltei para casa, no outra semana já estava determinado, eu vou sair. Cheguei lá no escritório, falei pro meu amigo, no trânsito. Falei, Maurício, eu vou sair, vou pedir as contas. Você é louco? Rapaz, não, peraí, como é que é? Expliquei tudo para ele, mas ele não se comoveu. Ele não teve a visão que eu tive. Aí ele falou assim, não, vamos fazer o seguinte, falta mais um mês, a gente perde as contas, recebe seguro-desemprego e a gente volta para a comportagem, eu e você. Eu falei, não, meu amigo, você não está entendendo. Se eu ficar mais uma semana aqui, eu não vou voltar para comportar. O chamado é agora, meu amigo. Não dá tempo de você ficar pensando, planejando. Não dá para fazer isso. Porque se eu fizer isso, eu não vou comportar. Não dá tempo, cara. O inimigo pode fazer tanta coisa nessa jornada dessa semana. Pô, uma semana quase. Não lembro, acho que para terminar um mês ali. Não dá tempo, mas Sassa. A lógica. Você vai receber seguro-desemprego e vai poder comportar, ganhar seguro-desemprego e comportar. Eu falei para ele, não dependo de governo. E ponto, acabou. Vou pedir as contas hoje. Cheguei lá e pedi as contas. Tiraram um sarro de mim e tal. O gerente do núcleo lá, ele ganhava R$3.000 de salário, um baita de um salário. Praticamente era época. quase 10 salários mínimos, uns 8 salários mínimos mais ou menos. Eu falei para ele, cara, eu vou ganhar igual você. Eu falei para ele, ou até mais. E saí. Você é louco, cara, você vai vender livro? Não interessa, cara. Hashtag partiu. Como diz lá no Capão, poucas ideias. Poucas ideias. Entrei E foi.
Fui embora. E fui comportar com palestra. Aí o Rodrigo lá me ensinou, deixou eu ficar com ele 3 semanas vendo ele trabalhar. Peguei R$8.300, uns quebrados, de cheque, de livro na associação. Dei um cheque meu. Até fiz um vídeo esse dia no meu canal mostrando esse cheque. Eu tenho esse cheque até hoje guardado. Fiz esse cheque de R$8.300 e uns quebrados. Peguei tudo de livro, que isso era o valor de uma bolsa praticamente. E fui embora para comportar, com palestra. E graças a Deus eu vendi praticamente 80%, 90% de todos aqueles livros. E você está até hoje aí como uma referência no segmento de palestras. Acho que talvez hoje é uma das maiores, junto com também o irmão Maurício, né? Sim. O Brito, maior referência. Delegado da associação através de publicações. E há quanto tempo direto desde que você voltou na área efetiva, então? Você saiu do 18 banco? anos. 18 anos direto, né? Como que você enxerga hoje esse segmento de empresas na comportagem? O que você tem visto que te agrade ou que te desagrade? Você acha que a gente, dentro dessa conversa de identidade que a gente estava tendo e da sua estrutura, como você viveu, conheceu esse mundo empresarial que é bem diferente do mundo da comportagem? Eu não quero ser polêmico, né? Mas eu queria saber o que te agrada e o que te desagrada nesse segmento hoje de empresas. Bom, o Comportor Evangelista aqui na página 9, logo no começo, diz assim: compreender nossa responsabilidade. Há o perigo de entrar no comercialismo e tornar-se absorto em negócios mundanos, que as verdades da palavra de Deus em sua pureza e poder sejam praticadas na vida. O amor do negócio e do ganho está se tornando cada vez mais predominante. Meus irmãos, é um apelo. Seja a vossa alma realmente convertida. Sempre nesse ato de conversão, cara. Conversão é parar com as suas ideias, parar com o que você pensa, o que você acha e viver o que Deus quer. Porque converter, parar com tudo, voltar atrás e olhar aquilo que Deus quer. Realmente convertido. Se houve um tempo que precisamos compreender nossa responsabilidade, é agora, é esse tempo. Quando a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. Satanás desceu com grande poder para operar com todo engano da injustiça para os que perecem. E tudo que pode ser abalado sê-lo-á. E as coisas que não podem ser abaladas permanecerão. Aqui está dizendo qual que é a nossa responsabilidade em viver a obra e não o comercialismo do negócio. Ellen White diz aqui, ao decorrer desses textos, que na época dela já tinha comportores que estavam pegando livros mais baratos para poder ter mais lucro. Uhum. Ela fala de outras editoras, livros com outros temas, etc., que chamavam mais atenção. Livros de minissérie, pequenas novelas, etc., contos eróticos, não sei o quê. Aquilo vendia muito também. Só que nós temos algo a ser feito. Vender um livro que contém uma verdade para tirar as pessoas dessa Babilônia. Só que os comportores estão achando que não, cara. E com palestra, sempre teve aquele pano de fundo em dizer assim, não, palestra vende mais, ganha mais. Não é, cara. Depende da forma que se faz. Tem né? Comportor de revista aí que tá dando um show de vendas, vende mais do que muito palestrante aí. Comportor de porta a porta, teve comportor de porta a porta na pandemia que vendeu muito. Eu tive agora, eu tô liderando o Ser Forte da Apso ali na região de Hortolândia, Capivari. O primeiro comportor a bater bolsa, ele trabalhou com indicação. Então pronto. E tem empresa, tem agendista, tem palestrante empresarial, mas o primeiro a bater foi indicação, não foi... Foi indicação mesmo, na raça, ali com o desejado, todas as nações trabalhando, não é projeto de presídio, nada tal. Foi na raça e foi o primeiro. Na indicação, no prospecto. No prospecto. Fez o nome dele no prospecto. Aí, Jonas Cardoso. Fez o nome no prospecto. Então, então, a sua preocupação é essa com o comercialismo, né? Porque assim, olha, nos anos 2000, houve um boom da Herbalife. Herbalife, Forever Live. E muitos irmãos adventistas se envolveram com isso. Por quê? Simplesmente porque a parte de saúde que nós adventistas já conhecemos e temos prioridade e propriedade em falar,
Eles começaram a falar assim, então eu vou vender Herbalife, que vai ajudar também na saúde. Só que a nossa saúde está baseada em uma conduta, uma reforma mental... Física e espiritual. Exato, e comportamental. Você tem que praticar os 8 remédios. A Herbalife não, você toma e acaba. Para que fazer tanto exercício se a Herbalife já vai nutrir? Para que fazer tanto isso se o Forever Living já vai nutrir? Modifica a conduta através de um produto. De uma oferta de um produto, né? O produto vai resolver seu problema. Aí qual que era o chamativo? O chamarisco, aliás? Você vai promover saúde e ganhar dinheiro. E, cara, tem um texto de Espírito de Profecia chamado assim, As Duas Coroas. É só você digitar no Google. As Duas Coroas, Ellen White. Vai aparecer a referência lá. Cara, quem lê aquilo ali e não entender, desculpa, vai ter que se converter de novo e receber estudo bíblico, porque não é possível. Aí o que acontece? Muitos irmãos entraram nessa linha. Vou vender Forever Living, vou vender Herbalife, já aproveito e ganho dinheiro. Só que lá, meu amigo, não é saúde, é dinheiro, cara. Depois, ao decorrer do tempo, vieram lançando a questão da internet, que na época no Brasil não era tão difundida, ainda era discada. Começaram a vender pacotes de internet. Então, vinha a pirâmide, né? Que é o marketing... Como é que chama? Marketing... multinível. Multinível. Então, se você chamar as pessoas para entrar, você vai ganhar dinheiro e vai promover a internet. Eu participei de uma reunião dessa lá no Ceará, quando eu estava comportando. Aí, o que aconteceu? Aconteceu que os comportores, os irmãos da igreja, começaram a se envolver com isso, porque tudo que dava questão de dinheiro é o que atrai. Queridos, essa história hoje de vender curso, fazer mentoria, coach, essas coisas todas, gente, isso não é nada de novo, só mudou o nome. Porque o chamarisco é sempre o mesmo, o dinheiro. Porque na época lá da Herbalife, os outros, as reuniões eram como? Mostrar muito dinheiro, a Ferrari, o Porsche, a mansão, o jatinho, a roupa de grife e pronto, acabou. E muitos comportou na época e falou, não, cara, vou vender Forever Livre. Eu vou vender Herbalife, porque está dando mais dinheiro. Não sei se você vai lembrar, você já chegou a ter contato com o livro de Medicina Alternativa de A a Z? Sim. Pois bem, era mais fácil você vender ele do que vender livro de comportagem. Com certeza. Tinha propaganda na TV, tinha tudo, né? Ué, numa propaganda de TV, que foi relatada, que tem até uma matéria, a gente mostrava de porta a porta, menos de 30 minutos, num programa do Ratinho, eles venderam 800 mil reais, cara. Em menos de 30 minutos. 800 mil reais de venda, isso em 2002. Se o salário mínimo em 2002 gerava em torno de 280 reais, 250 reais, quanto que esses caras não fizeram? O que significa hoje esses 800 milhões? Cara, 800 mil. Vai para casa de 5 milhões, talvez, sei lá, tem que fazer um cálculo aí. A questão é que os comportores pararam de vender livro e foram vender de A a Z. Eu conheci muito comportor de vender. E como que vende A a Z? É só bater na porta e mostrar o livro. A pessoa, eu quero. Era muito mais fácil, cômodo e ganhava muito mais dinheiro. Eu vi comportor em frente de banco, na época que os aposentados vão pegar o dinheiro. Eles colocavam os livros em cima do carro dele, vários livros em cima do carro, que era a banquinha dele, entre aspas, e ia vendendo. Então, assim, eu vi isso acontecer. Você viu muita coisa. Eu vivenciei. Eu vi comportores no outro dia saindo da campanha, pegando a mala e falando assim, cara, eu vou vender de A a Z. Eu não vou ficar aqui nesse lugar aqui que não tá ganhando dinheiro, não. Eu vou ganhar o meu. E o cara ganhou dinheiro. O cara chegava até na campanha lá para recrutar os nossos. Ele encostava um carro. Na época, Astra, Cadete, não sei o quê. Ele encostava o carro e falava assim, ei, bora lá, cara, vender de A a Z. Pô, meu assistente ficava chateado. Mas como eu já não tinha, como eu disse no texto bíblico, eu já não tinha visão nenhuma para esse mundo, aquilo não me chamava atenção. Mas eu vi comportores, brigava, eu discutia com um, rapaz, não vai, você segurar na roupa do cara. Assim, cara, não vai, cara. Brigar, discutir, ofender. Era briga atrás de briga, mas pro cara não ir embora. Aí hoje a gente vê o que está acontecendo aí, nesse mundo de coach e mentoria e tal. É a mesma coisa para mim, não muda. O que tem muitos comportando na minha rede social é assim. Ou Sassi, o que você acha? Cara, não vai, eu brigo com um, discuto pro outro. Liguei para um cara um tempo atrás, e falei para ele, larga essa mão de ser coach, cara. Meu, o cara me ligou, me ofendeu, e eu não tava nem aí, porque assim, eu não levei pro lado pessoal. Você tá vendo muitos comportores de empresa indo para esse lado? Muitos não, é quase todos. Para não dizer todos. Você conta na palma da mão. Que observam que hoje vem a comportagem como sendo assim, na verdade, o segundo plano. É só você entrar na página social dele. Tá escrito o que lá?
não está escrito comportador, está escrito coach, treinador, não sei o quê. O cara, meu amigo, muitos empresários não querem nem saber disso, cara. Esse tipo de mentalidade faz com que ele permaneça muito tempo na comportagem? Peraí, o que você acha? Esse cara que eu liguei e a gente brigou, ele me ofendeu, ele saiu e foi virar coach. Aí ele voltou para a comportagem. Aí não deu muito certo, voltou de novo para ser coach. E toda vez que ele ia e voltava, e eu ligando para ele, ligando. Eu até vou dizer o nome dele aqui, o nome dele é Carlão. A gente chama de Carlão, né? Mas é Carlos. Ele é assistente de comportagem de revista lá na Misal, que é a Missão Alagoas. E a gente vai até fazer uma live uma vez, a gente combinou, e falar sobre essa conversão dele de Carlão volta. teve esses altos e baixos. Aí o Carlão, para de me ligar, cara, para de ficar querendo... Rapaz, larga esse negócio. Eu brigava com ele mesmo. Mostrava texto, falso, cara, você tá fazendo uma aba do diabo e tal, não sei o quê. E ele falava assim, para de ficar me ligando. Ele até me bloqueou, tirou meu telefone da agenda dele, me bloqueou nas redes sociais. Eu não ligo, cara, eu fico atrás dele. E eu conheço o Carlão há muitos anos. E ele voltou, cara. E ele voltou e falou assim, Sassa, eu me arrependo profundamente. Eu só perdi tempo, perdi dinheiro, quase, sabe? Eu perdi o propósito da minha vida. Hoje ele é assistente de comportagem. Imagina, agora ele está ensinando outros comportores a viver, né, da obra. E ele falou assim, se um dia você quiser, eu conto meu testemunho para você. E ele foi coach mesmo. Ele viveu de ensinar, ele teve uma escolinha de coach. Enfim, cara, ele não foi um cara assim... que assistia um videozinho de meia hora aí, ou um finalzinho de semana. Não, o cara foi coach mesmo. Teve uma imersão grande nisso daí, né? E hoje ele está concluindo a faculdade dele de psicologia. Falou, cara, você não sabe as besteiras que eu fiz na minha vida. Com respeito a isso. Por quê? Porque, cara, é só um chamarisco. Daqui a pouco esse negócio acaba e inventam outra. Porque naquela época do Herbalife, etc., lançaram um programa chamado O Segredo. Eu lembro. Pois bem... Você eu também tive aquilo que você pensa, né? Eu tive contato. Hoje é a mesma coisa, só que com outra nomenclatura, com outro pano de fundo, um outro tipo de palavras, mas a finalidade é a mesma, que você tem que pensar, você tem que ir atrás. Lá era quase a mesma coisa. Então, os comportores perderam a visão da comportagem, desse lado espiritual, dessa dependência de Deus, e acham que essa nova ferramenta vai ajudar os funcionários das empresas a melhorar seu desempenho, e não é. O que para você, então, vai resolver? O livro. O livro. Que livro? Sucesso em dose dupla. Revolucione seu futuro. Aí tem comportor que fala assim, esses livros estão atrasados, não fala tudo. Eu falo, querido, senta e escreve uma página, então. Você é capaz de fazer isso? Isso é arrogância do ser humano, cara. A prepotência. Senta aqui e escreve uma página. Escreve uma página. Assim, ó, é o seguinte, senta agora. Não vai fazer uma consulta. Porque se eu ligar agora para a doutora Wélida, a doutora Rosana, e falar para ela, escreve uma página, elas escrevem. Porque as mulheres têm estudo, mestrado, doutorado e etc. Pede para um comportor pé rapado, que fez um cursinho de coaching no final de semana, escrever uma página. É difícil, cara. Agora escreve um livro, manda publicar, manda a casa publicadora olhar e verificar. Porque a casa publicadora não é feita assim, no vácuo. Eles fazem com quem? Com editores. Os editores, as palavras. Porque a gente tem uma filosofia, né, adventista, cristã, etc. Nós não podemos influenciar as pessoas somente para a vida terrena, mas a vindoura. E o livro Sucesso em Dose Dupla tem esse foco. Ele tem uma... É que os comportores não lê, né? Mas quem lê o livro inteiro, Sucesso em Dose Dupla, eu já li esse livro 3 vezes, ele tem um fundo do quê? Valores de família, valores espirituais. Ah, mas o coach lá também tem problema dele, mas a finalidade dele é só ganhar dinheiro. A da Wélida não é. A Wélida, quando ela escreveu, ela quis ajudar o funcionário sem uma troca financeira. Você consegue entender isso no livro? E com o intuito de sempre visando o lado espiritual dele, né? Por isso que tem Todos um capítulo os lá pregam. No livro, né? Da parte da liderança, o grande líder, que ela está falando de quem? Da pessoa de Jesus. E também, Sassi, cada livro da comportagem, ele tem uma intenção de realmente melhorar a vida da pessoa. Em todos os aspectos. Todos os aspectos. E ele também, todos têm assim um rastro, né? Para poder conduzir para um aprofundamento espiritual. Porém, também a gente tem que lembrar que quando a gente compartilha os livros da comportagem, entre eles vai o grande conflito, vai o desejado, que no fundo, seria até melhor se a gente conseguisse conduzir a pessoa para ir direto nesses. Que foi o que aconteceu com você, o que aconteceu comigo. Então, às vezes a gente tem vários, vamos dizer assim, né, produtos que vão atrair, mas a nossa intenção é uma estratégia
para que a gente conduza para onde a gente quer que vá. Que é o grande conflito. Estou errado nesse ponto de vista ou não? Não. Só que enquanto ele não chega naquilo, porque pode ser que ele pegue ali o grande conflito desejado e não desperte o interesse dele, mas ele despertou interesse no Revolução do Seu Futuro. E ele vai ler tudo aquilo e aquilo vai conduzir. Deixa eu conhecer um pouco mais essa publicadora, mas esse veio com aquele pequenininho também. Deixa eu ler aquele pequenininho ali também. Agora, eu também tenho visto hoje muitos comportores deixando nas empresas material e não trabalhando com o lado espiritual. Não trabalhando mais com vida de Jesus, nem com um grande conflito, nem com desejado. Você deve estar vendo isso também. Porque se tornou um produto vendável, uma estratégia que alcança bastante resultado, mas na realidade, o meu foco não está sendo o que tinha que ser ao trabalhar com o segmento. Olha, que era conduzir para o lado espiritual. Você que está mais aprofundado nessa área de empresa, tem visto isso? Você continua compartilhando em todas as suas coleções Grande Conflito, Desejados das Nações? Como é que você está fazendo? Sim, sempre vai, tem que ter. É o Mensageiro Silencioso, é o livro o trecho que você leu no começo aqui do bate-papo, onde diz que essas pessoas vão ler no futuro. A questão é que hoje, com o advento da internet, enfim, da tecnologia, o Comportor está vendendo plataformas de curso, é muito mais rentável, muito mais lucro, é óbvio, né? À toa que muitos saíram e construíram suas vidas financeiras aí em altos patamar, atrai outros. E o que o Comportor faz? Eu vou tirar o livro missionário, assim o diabo não me atrapalha. Em outras palavras, é isso. Mas, meu amigo, ele vai cair na mão de Deus. Aí daquele que cai na mão da ira de Deus. E Deus é irado, cara. Esse negócio de amor amor, né? Só amor descontrolado aí, você tá louco. Nós temos até foi feito um livro de teologia, um professor de teologia falou sobre a ira de Deus. Eu tô lendo esse livro. Então, a ira de Deus vai uma hora se acender contra esse comportor. Quando Deus tirar a mão, meu amigo, é que hoje ele tem misericórdia, paciência. Mas no dia que ele falar assim, não vou mais, vou tirar a mão. Cara, aquele impulso de, cara, eu não vou ser mais comportor, eu vou abrir meu negócio. Isso é porque Deus tirou a mão. Vai florescer. O Espírito Santo não já está mais falando com ele, cara. Sobre essa questão, não estou falando da salvação em si. Eu estou falando da questão dessa salvação vivência. Através desse ministério. Pronto. Ele vai falar assim, cara, eu não tenho mais desejo aqui. Ele vai ter esse discurso. Não me vejo mais aqui, não me sinto mais aqui. Por quê? O sistema da igreja não é bom, não está dando certo, tal pessoa está fazendo isso. Ele vai começar a criar um monte de história. É isso aí. Vai ver só coisa negativa. E Deus, por quê? Porque Deus tirou a mão dele. Deus tirou a mão dele e falou, então tá, faz o que você quer. Ele abandonou o ministério. Aí o que eles estão fazendo? Estão vendendo curso, etc. Vendendo palestra. Ganhando muito dinheiro e atraindo outros comportores. Aí o comportor, ele acha que o carro que o outro tem, a casa que ele tem, aquilo foi algo de bem sucedido na vida como um todo. E eu conheço o comportor que às vezes não tem a capacidade de escrever nem o próprio nome dele porque não foi alfabetizado, mas se você viver um pouquinho com ele, na casa humilde que ele tem, nem carro talvez ele tenha. É um grande homem de Deus. Pronto, você vai falar assim, o espírito que esse homem tem, não tem dinheiro que me faça ter a mesma vida que ele tem. Porque se Pedro tivesse vivo hoje, o apóstolo, e falasse para você que é rico, milionário aí, que tem muito dinheiro, que está andando com o carrão, porque largou da comportagem, até saiu da igreja, e chegasse para ele e falasse assim, isso aqui é o meu Espírito Santo, a qual eu recebi, que eu numa pregaçãozinha ali de meia hora batizei 3.000 pessoas, e no pé da escada eu fiz um homem andar. Se você quiser esse mesmo Espírito, está disposto a trocar comigo por tudo que você tem? Cara, eu como adventista, que creio na palavra de Deus, cristão, que eu sou, lógico que eu quero, meu amigo. O que eu preciso fazer para ter esse espírito? Agora, e eles? Vão ter essa mesma ousadia de querer trocar tudo que tem, tudo que construíram com dinheiro? Lógico que tem muita trapaça, cara. Muito engano. Teve muito cara aí que saiu da comportagem, mas deu rasteiro em muita gente, cara. Roubou, lesou, enganou, mentiu. Pegou da obra, cara. Conheço vários. Pegou da obra para poder construir, gravava vídeo nos estúdios da obra para poder depois agora tá vendendo, ganhando em cima daquilo que a obra deu para ele, com o intuito de fazer o quê? Evangelismo. Porque se tem uma coisa que essa igreja tem, é a missão. Cara, é a missão. Lá na Conferência Geral, o que é falado durante a semana toda? Missão, missionários, pregação do evangelho, pessoas que estão trocando toda a sua vida, sua jornada,
sua história, família, e estão indo para lugares isolados do mundo, sem conhecer toda aquela cultura, vai viver aquela nova cultura, não tem muitas condições financeiras, a igreja só dá o mínimo. Mas o intuito de querer fazer algo para Deus e pregar o evangelho, essas pessoas vão, cara. Elas sabem, elas se lançam, elas se colocam na obra. Aí hoje, por causa de um coach, a gente às vezes quer simplesmente largar isso aqui, porque largar não... o ministério, né? Agora eu vou viver outro propósito. Porque tem um livro lá chamado A Ação do Propósito, sei lá do quê, não sei o quê, e descobri qual que é o meu propósito de vida. Ah, sinceramente, cara, pega a Bíblia e rasga. Bom, Sassa, e assim, cara, eu queria aproveitar também para saber como é que tá sendo ali na conferência geral. Porque uma vez o pastor Samuel, ele me disse que o pastor Acílio, que era o antigo presidente da PO, disse por que, na reunião ali de comissão, por que o Samuel? E o Acílio falou, porque um homem de comportagem, onde ele for, ele vai dar certo, né? E assim, o Samuel hoje se tornou lá o presidente da PO, por ter sido 20 anos um homem de comportagem. Amém. Você é um homem de comportagem. Amém. E chegou na conferência geral. Amém. É muito improvável, né? Sim. Você começar como um comportor de porta a porta e hoje está viajando, está indo nos Estados Unidos, andando com grandes presidentes, tudo lá e tal, que você se tornou um grande comportor. A que você atribui isso daí? Seria o seu esse senso de missão que você veio falando aqui durante esse podcast? O que você atribui? Bom, a gente trocou da água para o vinho, né? Mas, enfim, é muito assunto, muitas ideias. Lógico, eu quero já, antes de dizer do assunto lá nós estávamos falando agora, eu não tenho toda a verdade, não quero dizer aqui que eu estou falando é 100% minha. Sou muito denominacional, aprendi a ser através daquele pastor Flávio Henrique. Ele me ensinou a ser muito denominacional, aprender e entender a obra, a igreja. Respeitar a instituição, né? Eu sei que muitos pastores fizeram esse curso de coach. A igreja também não tinha entendido muito bem. Depois a igreja voltou atrás. O pastor Adolfo deixou isso muito bem claro numa pregação que ele fez. Muitos pastores que colocou isso de lado. Alguma coisa aproveitou, porque tem algo de útil ali. Mas essa questão de coach, a igreja, ela meio que... Os seus pastores em si não tem. Então, o comportor só está perdendo tempo. A respeito da conferência geral, cara, eu nem sabia que tinha essas reuniões outonais, que são chamadas, que é feita no mês de outono, ou no período de outono, nos Estados Unidos. Eu nem sabia que isso existia. Para mim, era só aquela assembleia, né? Aquela conferência que é feita a cada 5 anos, onde vai eleger. Para mim, era só aquilo. E aconteceu o seguinte, eu recebi uma ligação do pastor Maurício de Lima, que é o meu presidente da União Central Brasileira. Ele falou assim, Sassa, posso falar com você? Eu tinha acabado de sair de uma palestra e eu vi que eu liguei meu celular, quando eu faço palestra eu deixo o celular desligado, em modo avião. Eu vi que tinha umas chamadas dele lá, telefonema. Falei, pô, mas o presidente quer falar comigo o quê, meu Deus do céu? Presidente da União. Será que ele me conhece? Enfim, ele me ligou, tinha várias ligações e tinha um recado. Me liga assim que você puder. Eu saí da empresa e fui à frente de uma praça que tem assim em frente, que estava no intervalo de outro grupo, e liguei para ele. Ele falou, irmão, tudo bem e tal, meu nome é Maurício, assim, sou presidente aqui da União. Você foi nomeado para ser delegado da Conferência Geral. Do nada. Aí eu falei, amém. Só que assim, o que é isso? Eu não sei. Não faço a mínima ideia. Eu achei, na minha cabeça, rapidamente, eu achei o seguinte, lá na Conferência Geral, o seu nome está lá. Só isso. Lá foi mencionado o seu nome. Lá estão dizendo algo sobre você. Eu achei que era só isso. Falei, amém, pastor, amém, Deus seja louvado e tal. Ele falou, você entendeu o que é? Eu falei, não. Falei, irmão, você é um delegado. Você tem um voto ativo lá. Você vai participar da votação. Você tem que estar lá presencialmente. Eu tenho que ir para os Estados Unidos? Tem. E não é 1 ano, não. São 5 anos. Durante 5 anos, todos os anos, você tem que estar lá. Nessa reunião do mês de outubro, que é feita, chamada outonal, tal, não sei o quê. E você vai comigo. Como assim, pastor? Aí eu fiquei mudo no telefone. Fiquei literalmente mudo. Aí ele começou a falar algo lá e eu não respondi. Ele falou, alô, irmão, você tá aí? Eu falei, pastor, eu tô. Mas você tá quieto, você não gostou? Eu falei, pastor, eu tô assimilando o que você tá dizendo. Eu não tô entendendo nada, cara. Por que vocês me escolheram? Qual foi a finalidade? O que foi que eu fiz? Que critério vocês usaram?
Ele falou, irmão, depois você conversa com o seu pastor, tal, mas você foi nomeado, assim, assado, você vai estar lá, você tem passaporte? Eu falei, tem. Você tem visto? Eu falei, eu tenho. Então fique em paz. Em outubro a gente está indo. E pronto, acabou. Ele me ligou, acho que no meados do mês de maio, junho. Acho que foi junho. Em outubro a gente estava indo para os Estados Unidos. Aí o meu pastor Tiago Monteiro, que hoje é da APO, na época ele falou assim, Sassa, você não entendeu mesmo não? Eu falei, não entendi nada. Falou, vamos lá na União. Aí ele me levou na União. Cara, na União eu nunca fui na União. Era a minha primeira vez na União Central Brasileira. Entrei, fiquei emocionado com aquele lugar, estava em reforma ainda. Aí o pastor Marco Aurélio, meu diretor da comportagem, me recebeu lá. E tinha outros pastores departamentais. E o pastor Marco Aurélio, como ele sempre é, né? Bem eufórico, ele falou assim, aqui o comportor que foi nomeado para a conferência, Delegado da conferência. não sei o quê. E os pastores começaram a me cumprimentar, você então que foi nomeado, a gente estava aqui em uma comissão de quase 20 pessoas, 22, e seu nome foi votado aqui, eu queria conhecer você. E um pastor lá, acho que é Emanuel, né, com o nome dele, que é secretário, Manuel, uma coisa assim, Emanuel, né? Da onde? Da União Central. O Emanuel, esqueci, Agora desculpa, perdoa meu nome dele. É o Emanuel. Ele pegou e falou assim, você sabe o que você ganhou? Eu falei, não. Eu, como pastor, mais de 40 anos de ministério, eu nunca fui para lá, dessas reuniões, irmão, cara. Isso é para pouquíssimos, né? Ele falou assim, eu vou me aposentar. Geral. Ele falou, vou me aposentar e não vou participar nunca dessa reunião. Pastores vão viver o ministério em todo e não vão lá nessa reunião. Aí a ficha começou a cair do tamanho da responsabilidade que era essa reunião e ser delegado. Pastor Emanuel Guimarães. Isso. Aí um cumprimentou o outro, cara, parabéns, tal. Olha, é a primeira vez que a divisão sul-americana leva um comportor para lá. Provavelmente na outra eleição, para voltar eleito um comportor, provavelmente seja uma outra união, ou uma outra divisão, como foi a anterior, que era uma comportora do Vietnã. Ou seja, você está fazendo história, né? Era. Na comportagem. Sim. Eu já tenho até o nome do seu livro, Sassa. Qual? Você lembra que você contou no outro podcast? Quem não assistiu, assiste aí. Eu contei, não? Contou aqui da minha esposa. Das esposas, tudo que o seu pai, você foi convertido através de reuniões na sua casa, né? Por comportor. E que tinha um projetor, né? E que isso te impressionou muito, tal. As conferências do Luiz Gonçalves. As conferências do Luiz Gonçalves, colocava o projetor lá na sua casa, isso te impressionava muito, tal. E hoje você vive de projetor dentro das empresas, fazendo o seu trabalho e tudo. Então, ó, já tem o nome do livro. De projetor a projetor. Acabou. Recebe, Ricardo Sassa, de projetor a projetor. Olha, só pra descontrair, viu, Sassa? Mas não, sim. O pastor Marco Aurélio me chamou na sala dele. Fomos lá, tal, conheci o escritório dele. E ele me falou algo. Falou assim, Sassa, sabe por que você foi escolhido? Eu falei, não, pastor. É o seguinte. No ano de 2020, os comportores, né, todo mundo com proibido de comportar, aquele problema sério econômico no Brasil todo. E eu vi você defendendo a comportagem nas redes sociais com todo afinco, com os caras, você meteu a cara. Pô, você defendeu a comportagem, você ficou ali tentando ajudar. Verdade, você gravou cursos de graça para os comportor. Foi uma briga boa, hein? Seu nome ficou passando de comportor para comportor, porque estava todo mundo assistindo as suas aulas. E eu vi você defendendo a comportagem. Aquilo ali me chamou muita atenção. O pastor Almir fez comentários. Uma época eu fiz um texto em 2018 escrito assim, comportagem e coach não se misturam. Comportagem é business coach é business e comportagem é ministério. Isso deu uma briga, cara. Um monte de comentário. Eu lembro. Um ex-diretor também entrou lá. E o pastor Almir comentou no texto lá, na postagem. Tipo, dando um apoio. E o pastor Marco Aurélio falou assim, cara, essa sua visibilidade, sua vontade de defender a comportagem, isso mexeu com o meu coração. Mexeu com o coração de um, mexeu com o coração de outro. E quando foram passando os nomes aqui, o único nome que podia defender a comportagem nesse momento era você, porque você estava com a cara estampada na comportagem, defendendo e ajudando o comportor assim, de forma gratuita e se empenhando. Naquela hora, cara, eu me lembrei de todas as postagens que eu fiz, me lembrei das brigas que eu já tive, comportores que chegavam para mim, até hoje tem comportor que chega para mim, você só quer se promover, porque você é fofoqueiro, você só vive nessa rede social. Eu entendo muito bem o que é isso, Sassa. Essas caixas aí que você esvazia, nem tudo é verdade. E, cara,
E não era esse o intuito. Eu sei. O intuito era o quê? Promover a comportagem, porque até então a comportagem sempre foi um patinho meio escuro aqui no meio do mundo que é a Igreja Adventista. Sim. E quando eu fiz as minhas primeiras publicações em 2011 com o Facebook, era porque eu era membro de igreja e os meus alunos da Escola Sabatina, que eu era professor da Escola Sabatina, eles falavam de concursos, faculdade e empresa. E quando eu falava para eles, naquela época eu vendia muito, cara. Naquela época eu não ganhava menos de 20 mil reais por mês, cara. Vamos falar em dinheiro, vamos falar em dinheiro, porque é o dinheiro que instigavam eles. Só que eu não falava para eles que eu ganhava 20 mil. Você nunca teve essa necessidade de ficar falando o que você tem, o que você... Pô, já cheguei a ter 4 carros, mas nunca tirei foto dessas coisas. Para aquele momento foi necessário você ter esse confronto, né? Aí não, só que eu não abri a boca para eles. Eu só quis ver o seguinte, os jovens vivem todo feliz. Você entra na rede social deles na época Facebook, todo feliz da vida. Parece que a gente comportou não tem vida, cara. Então eu comecei a publicar a minha vida. Uhum. Que a gente viaja, que a gente tem isso, que a gente mora bem, que a gente vive bem, etc. E ganha bem sem precisar fazer um concurso público, sem ter uma graduação e etc. E sem desmerecer o ministério, né? Aí, aquilo chamou a atenção da minha igreja. Até então, até hoje, eu sou lembrado lá naquela igreja, que é uma das igrejas principais de Natal, Rio Grande do Norte. Vamos falar de comportagem. O Sassa. Se alguém falar nome comportagem lá, tem irmãos que me falam assim, Sassa, quando alguém fala comportagem, o primeiro nome que eu lembro é você. Por quê? Porque você foi o único comportou aqui que demonstrou dignidade nesse negócio. E foi tudo isso que comoveu o pessoal da União. Então, aí nisso que trouxe essa bagagem. Então, não foi uma questão que houve um sorteio somente, porque fulano vendeu, ou porque eu bajulei alguém. Não, eu nem sabia que isso existia. Mas, Sassa, também assim, com certeza as redes sociais fizeram isso, mas é todo o background, né, Sassa? São anos trabalhando, anos dando testemunho do familiar, anos você assiduamente sem dar problema financeiro, sem ter um mau nome na igreja. É muita coisa por detrás, né? Então você chegou ali por todo esse período, né, de comportagem. Até parabéns, viu, irmão? Porque é de se reconhecer. Eu fiquei muito orgulhoso quando eu fiquei sabendo. De saber que tinha alguém aqui próximo a gente, já gravou curso junto, né? Sim, lá na Apps, a gente já gravou curso junto, a gente trabalhou junto, tá junto aqui. Então eu fiquei muito feliz. Eu achei que foi o melhor nome que a gente poderia ter no momento. E isso é uma recompensa que Deus deu por esses anos todos, né, mano? Então, lá na Conferência Geral, cara, eu conheci irmãos do mundo inteiro. A igreja, ela é mundial. Ela é literalmente mundial. Não é algo só de uma estampa de uma revista ou uma programação da Novo Tempo. Não, ela é... Ela é real. Lá eu fico com alguns presidentes, né? A gente transita juntos ali. Homens que me respeitaram, me respeitam muito. Pessoas assim, pastores assim que eu... Até então a gente era muito distante. Hoje, eu estando mais próximo a eles ali, algumas questões, eu percebi, só andando no carro ali com eles, cara, são homens que entregaram a vida à igreja. Eles não estão lá à toa, cara. Alguns falam que é muita política, é muito não sei o quê, mas quando você... Não precisa nem abrir a boca, porque a autoridade que eles têm sobre a igreja e o que eles comandam, me fez olhar assim, na forma humilde, e falar assim, cara, eles merecem estar ali. Não é à toa, né? Por quê? Porque eles não têm outra vida, a não ser isso aqui. Não são santos e perfeitos. Cometeram muitos erros, ou vão cometer também, porque é parte humana. E, cara, mesmo se fizer uma coisa grave, em algum erro que eles fizerem, mas até esse dado momento, eles merecem estar ali. Bonito saber disso, porque cara. Eu cheguei lá porque e vi, hoje a gente cara, tem muita crítica, né, cara? Não, só criticar é fácil. Aos líderes. Né? A gente tem muita crítica, mas só estando ali para saber realmente como que é, né? Não, porque só somos passivos. Quem não já errou? Eu já errei muito, cara. Quando eu vou recrutar um novo comportor, a gente vai trabalhar junto e tal. E algumas pessoas me perguntam, eu errei muito, já errei com muito comportor. Mas nunca perdemos a integridade, sim, né, cara? Já fiz coisa errada, então, mas eu fui procurar. O professor Samuel, por exemplo, eu cometi um erro gravíssimo com ele, mas gravíssimo. E aquilo me pesou a alma, a minha consciência durante muitos anos. Até o dia que eu tive a oportunidade de chegar ao pastor Samuel e conversar com ele sobre esse assunto. E pedir para ele, perdão, pastor, me perdoa, cara. Eu não sabia, assim, no todo, né? Foi um erro de caráter meu mesmo, cara. Não era para me ter feito aquilo por imaturidade minha, mas é o seguinte, cara, não vou mais fazer isso. Mas Deus recompensa essa humildade aí. Sassa, vamos falar um pouquinho agora, para concluir aqui, porque se deixar, meu irmão, nós vamos aqui até amanhã. E por mim eu ficaria, mas deixa eu te falar.
Como é que tá o seu trabalho hoje? Você está onde? Está comportando em que associação? Como é que tá o trabalho? O que você tem de novo para contar para a gente aí? E depois eu queria que você deixasse aqui. O pessoal já te conhece, mas pode falar um pouquinho das suas redes sociais aí, passar o seu @, tudo. Vai aparecer aqui embaixo no vídeo, mas coisa boa a gente tem que promover, né? Amém. Então, fala pra gente aí, como é que tá o seu trabalho, onde que você tá agora no momento, como é que você tá atuando? Bom, eu sou comportor credenciado lá na Associação Paulista Sudoeste. Meu presidente, o pastor Aguinaldo, né? O meu pastor, diretor do campo, é o pastor Emerson. Emerson Brichigliari. É um nome que só ele sabe pronunciar. O pastor Emerson tem sido uma bênção, ele foi eleito no final do ano passado, né? Para poder liderar nosso grupo. Meu amigo pessoal de quase 6 anos. Não sei se você sabia que eu fui pro teológico porque Deus o usou para me levar para lá. Você Amém. sabia disso? Ele foi o sinal de Deus para mim. Eu orei uma coisa, Deus e eu, muito específica. Minha esposa está aqui ouvindo, ela pode confirmar. Era muito específico o que eu pedi para Deus. E Deus usou o Emerson, mas assim, quase que instantaneamente para confirmar meu chamado. E hoje, graças a Deus, já sou pastor na PO voltado, né? Na Paulista Oeste, mas ainda estou liderando para o pastor Emerson, nosso pastorzão de publicações, e é um amigo pessoal. E eu quero deixar esse abraço para ele aqui, porque era para ele estar aqui com a gente, aconteceu uma emergência, certo. Mas a gente compreende e em breve, uma hora a gente vai trazer ele aqui. Mas o Emerson tem feito um grande trabalho. Então, o pastor Emerson, ele é meu pastor, ele é o meu diretor, tem 2 funções ali, ele está me guiando como comportor, mas também ele é o pastor da minha família, a qual a minha família tem muito carinho por ele. Então, eu sou comportor lá, sou comportor especializado com palestra, trabalho em toda a nossa geografia. Recebi muito apoio do campo, muito apoio do presidente, isso foi muito importante para mim. Também comportor, né? Raiz, né? Então, hoje também o pastor Jander, que é o tesoureiro, já foi meu tesoureiro em Natal, Rio Grande do Norte. O Jander também tem nos auxiliado muito. E isso me fez ter uma estrutura para poder comportar. É aquilo que eu sempre pedi para o comportor. O apoio da administração. Aí eu aprendi com o Maurício Brito. Sassa, pede meios para trabalhar. Meios para você trabalhar. A única coisa que eles podem nos dar é meios. E se não atrapalhar, já está ajudando. E essa forma é o que me fez eu me criar raiz e me estruturar lá. Então, estou muito bem lá, estou feliz da vida lá. Minha família também. Moramos lá em Sorocaba. Campeão efetivo do campo. Não. Sei que você não gosta, mas né? Tem que falar também, porque comportagem também faz parte disso, né? Amém. Então, parabéns também pelos resultados aí. E suas redes? @Ministério Caixas Vazias. O Instagram é Ministério Caixas Vazias, né? Você não tem uma outra rede pessoal, tá só utilizando esse. Que nem eu tô só utilizando o Comportreino. Eu até tenho uma outra lá, que é EV Gabriel Ferreira, mas não tô utilizando. Tô utilizando só o Comportreino. Você também tá utilizando só o Caixas Vazias. É o Ministério Caixas Vazias, o Facebook Ricardo Sassa. Tá ativo também? Tá ativo, postando? Facebook tudo? lá. Que os dois estão meio compartilhados. E o canal, né? Comportagem Ricardo Sassa no YouTube, só que eu não tenho gravado. Faz tempo que eu não dou... Desgasta bastante, né? Não estou tendo muito tempo. Arrumei muita discussão em algumas coisas ali. não por temas polêmicos, mas por tempo, por dedicação. Eu não tenho todos esses equipamentos. Eu tenho que estar editando, aquilo lá me toma muito tempo. Eu queria gravar mais, eu queria poder fazer mais, só que é o seguinte, eu tenho que trazer resultado no campo, eu tenho o meu trabalho... Tem uma família para manter, tudo. Não sou assistente, já fui. Se eu tivesse com uma assistência, talvez eu faria com mais dedicação ali, no sentido de ajudar. Eu falo que ali meu YouTube é minha campanha virtual, eu tenho mais de 1.500 seguidores ali, levando em consideração que é só comportor. Eu não tenho irmãos de igreja me seguindo lá. Sim. É só comportor. É bem relevante. É só comportor. É bem relevante. Então, se a gente tivesse um pouquinho mais de apoio, assim, nessa estrutura, apoio, né, financeiro para produzir, a gente produziria muito mais, né? Mas sim. Deus também, ele tá vendo os nossos esforços. Você veio de São Paulo a Curitiba para gravar, eu também... São Paulo, Curitiba, tudo com recurso próprio. E assim, Deus tem nos abençoado. Que nós estamos na mesma missão, que é abençoar os comportores. Sim, sim. A gente sabe que como influenciadores a gente pode dar uma
palavra, uma frase ou atender no particular, que eu sei que assim como eu, você também atende muito no particular. Aí, ó. A mulher sabe. Né, ela que me cobrou, falou, rapaz, você não para os finais de semana. Então, mas isso está fazendo a diferença, porque mais do que a gente ir lá e fazer o trabalho, a gente também formar outros que vão fazer. É o que eu sempre falo. Ananias nunca imaginou que estava batizando um Paulo. Sim. Entendeu? Sim. Então a gente nunca sabe quem a gente atende ali, Tá auxiliando. o que ele vai se tornar para a comportagem. Não, eu já tive vários retornos. Mas é cansativo. Se a gente tivesse um pouquinho mais de apoio, seria melhor. Mas enquanto a gente não tem, irmão, a gente tem que continuar fazendo a nossa parte, né? E obrigado por você estar aqui, viu, mano? Eu tenho muitos testemunhos de comportores, muitos testemunhos. Comportores que me ligam, agradecem, etc. Eu que agradeço pelo convite. Imagina, cara. É que George King fez isso. George King foi o primeiro comportor, o primeiro assistente e o primeiro diretor. E ele recrutava, ele treinava, ele levava dinheiro para o campo, para publicar livro. Ele tirava dinheiro do próprio bolso para publicar, ele tirava dinheiro para ajudar comportores. Então, George King é uma referência. Então, o comportor, ele tem uma história que ele pode seguir e aplicar na vida dele. O duro é que ele está tentando fazer uma nova história baseado no que o mundo está oferecendo. Faça a sua história. A obra ela é rica em informação, conteúdo. Aqui no Comportor Evangelista deixa bem claro. A única coisa que Deus nos pede é uma coisa. Para o comportor. Isso está nos primeiros capítulos, na hora do chamado ali, que Deus apela o coração. Me deixa fazer uma obra. Ele fala assim, não importa nem a graduação que você tem, os embelezamentos humanos. Ele só fala assim, me deixa fazer uma obra na sua vida. Então, o comportor não tem que ficar esperando, muitas vezes, não estou dizendo que ele não deve estudar, se formar, ou ter uma qualificação ali técnica do trabalho, mas ele tem que entender que não é a capacidade humana que vai fazer dele o resultado. Aquilo ajuda, agrega. Mas tem comportor que teve muito menos capacidade técnica que nós hoje temos como comportor devido à informação, que no passado os comportores eram muito mais simples, leigos, só que fizeram trabalhos extraordinários. Que proporcionalmente teriam resultados muito maiores, né? Sassa, olhando para aquela câmera, eu queria que você deixasse aqui o suprassumo da comportagem para você. Bora lá. O que é o Ministério da Comportagem para você? O que você aconselha essa nova geração que está vindo? Ou os comportores que estão desanimados, motivados, ou seguindo um outro caminho por encontrar facilidades, coach, etc., aquela coisa toda. O que você diria para eles? O que é o suprassumo da comportagem para você hoje? Ricardo Sassa, pai, comportor efetivo, delegado da Conferência Geral. Olha aí. Influenciador, né? O que você, olhando para aquela câmera, diria para eles? Bom, eu tenho 3 recados. Primeiro, o comportor credenciado, o maior comportor do mundo, Maurício Brito de Carvalho, ou é Maurício Carvalho Brito, é um dos dois aí. Maurício Brito. O Brito, ele, nas suas palestras, nos seus treinamentos, eu conheço ele há muitos anos, ele fala o seguinte, vá trabalhar com o livro Vida de Jesus. Foi a orientação que ele recebeu, ele trabalhou com Vida de Jesus em porta a porta durante 2 anos, se eu não me engano. Eu não tive essa oportunidade de trabalhar com Vida de Jesus, mas, tirando essa lição para a minha vida, eu fiquei comportando 2 anos só com o livro Vida de Jesus nas empresas. Era algo improvável de ser vendido, mas eu recebi milagres extraordinários. Milagres, assim, fora do comum. Eu agendei uma palestra no Ceará, a maior fábrica de suco do Nordeste, chamado Jandaia, na época. Eu agendei essa palestra por telefone, sem ter muita desenvoltura com telemarketing. Eu não acreditei que tinha agendado aquela palestra, a tal ponto que eu saí de Fortaleza, viajei até a cidade chamada Pacajus, e cheguei lá, a mulher do RH falou assim, o que você está fazendo aqui? Não, vim confirmar com você. Ela falou, está tudo certo. Eu já entendi o que é. E naquela fábrica, nós tiramos 2 bolsas só com o livro Vida de Jesus. E o livro Vida de Jesus, ele impactava a vida das pessoas nos comércios, nas indústrias, nas fábricas. Então, se você quer entender o que é comportagem e parar de historinha, diz que não me diz que, vá viver essa experiência. Você é capaz de bater uma bolsa só com Vida de Jesus. Você é capaz de bater 5, 6 bolsas só com Vida de Jesus. Você é capaz de liderar uma campanha inteira só com o livro Vida de Jesus e bater recorde de muitas outras campanhas que vendem enormes coleções. Eu te garanto isso, porque a palavra de Deus ela não falha. Não é a quantidade de livro que vai te fazer resultado. É o poder de Deus que vai fazer na sua vida.
É o que Deus pode fazer. E uma coisa que Deus quer para você, como comportor, seja estudante, seja efetivo, é deixar Deus operar na sua vida e você se disponibilizar em ver o milagre. Então, eu faço um desafio a campanhas, aos líderes, a diretores, a comportores. Faça um movimento só com a vida de Jesus. Creia. E se não der certo, faça na outra. Não desista. Porque aquele livro, O Vida de Jesus, Grande Conflito, Desejar Todas as Nações, é o propósito de Deus para a humanidade, ainda mais nos dias de hoje. Pode ter certeza que eu estou te falando. Amém. Deus há de conduzir. A outra informação, a segunda, eu que desafio você, comportor, a ler esse capítulo do Comportor Evangelista, capa dura. Pede o capa dura, não pega só a brochura, não. O brochura, nem tudo que está escrito aqui lá está resumido. Mas se você quiser, você vai no capítulo Entrega Completa a Deus e você vai ler essa parte aqui, ó, Constante Dependência de Deus. Esse trecho aqui, constante dependência de Deus, é muito mais, eu te garanto. Eu te dou tudo que tenho financeiramente. Eu coloco minha família, se quiser, para ser seus escravos, eu e toda a minha família. Se você estiver mentindo, eu te garanto que só esse texto aqui é muito mais do que qualquer mentoria, qualquer sessão de coach, qualquer investimento financeiro que você faça na sua vida para você ser um bom comportor, só esse capítulo aqui é o suficiente. Glória a Deus. Se você ler com jejum e oração, pedindo para Deus, Deus, me revela o que está escrito aqui, isso aqui, está até escrito aqui, ó, é muito melhor do que qualquer sessão de coach. Eu escrevi isso com minha própria caneta, tá? É há muito tempo atrás. E o texto, e a última parte que eu quero dizer para vocês aqui é o texto que todo mundo conhece, só que agora você vai entender o que esse texto está dizendo. Não é só bonitinho. Meu amigo, isso aqui é um tapa na cara. Então, está disposto? Então, vamos ler junto aqui. Bora. A maior necessidade do mundo. A maior necessidade do mundo qual que é? Homens que não se compram e nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Qual que é a verdade e honestidade? É viver o ministério, cara. É viver a obra. É viver ela realmente simples. Não é viver ela de pose. É viver o que Deus quer para nós no ministério. Homens que não temem chamar o pecado pelo exato nome. A minha função e a sua é libertar as pessoas do engano, das maldições de Satanás. Outra, cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola é o polo. A bússola ela é correta, ela não muda, cara. Você coloca ela em qualquer posição, ela vai sempre te dar um norte. Seja onde for, se você carregar sua bússola dentro de uma bolsa, de qualquer jeito, em qualquer posição, ela vai estar sempre apontando o norte. E qual é o norte que o comportor tem que orientar as pessoas? O caminho a Cristo, a volta de Jesus, ao ministério, a abnegação de viver a obra. Se a obra de Deus falar, não é para ser feito isso, não faça, não discuta. Você não é mais que o Criador, e nem eu. E diz assim, que homens que permaneçam fiel, o que é reto, ainda que caia o céu. Meu amigo, os nossos pioneiros deram a vida para termos o que nós temos hoje como Igreja Adventista do Sétimo Dia. A maior igreja do planeta. Por quê? Porque temos a maior rede de hospital do mundo. São mais de 2.000 hospitais. A maior rede de ensino é hoje considerada a maior rede de ensino. Então, saúde e educação somos referências no mundo inteiro. Canais de televisão, rádio, publicações, as nossas editoras. Somos 22 milhões de adventistas. Lógico, é um número insignificante ao tamanho de população. Mas, meu amigo, o que Deus pode fazer com esse povo e que tudo que ele tem para pregar o evangelho é assim. Agora, o que falta? Eu e você sermos fiéis e parar de brincar de ser comportor. E parar de ficar só olhando para o bolso, mas olhar para a alma. Olha, eu voltando no assunto. Eu falo para os comportores, eu lá na palestra, meu foco é alcançar almas, não é atingir uma quantidade de venda. Um exemplo. Se eu vender uma coleção de R$ 1.200, para uma palestra de 10 funcionários, se eu vender 5 coleções, eu ganhei 6 mil. Certo? Certo. É uma boa venda? É uma boa venda. Ajuda a campanha? Ajuda. Deixa todo mundo feliz? Te dá lucro. Amém. Só que se eu pegar a minha coleção que eu vendo hoje, a minha coleção hoje custa R$600. E eu alcançar de 10 funcionários, ele alcançou 5, certo? Uhum. Ainda com a ajuda de empresário. Porque se o empresário não ajudar, tem gente que não vende. Se de 10 funcionários, é a mesma que ele, nas mesmas condições, eu vender uma coleção eu vender 8,
ou vender 7. Mas uma coleção mais barata. Mais barata, sem ajuda de ninguém. Ali, no tete-a-tete com o funcionário, só com desconto em folha. Eu vender 8. Quem ganhou mais? Quem é o melhor cobertor? Não, se eu vender 8, eu ganho um pouco menos do que ele financeiramente. Eu vendi 5 mil reais, um exemplo. Dá 4 mil e um pouco. Monetariamente, financeiramente, ele ganhou mais, é óbvio. Mas quem concluiu mais com o objetivo? Quem concluiu com a obra? Alcançar pessoas. Essa então, é a obra. Se eu preciso de pessoas ler o livro no final do texto que ele leu aqui na abertura, pessoas que vão ler o livro e vão derramar lágrimas, amigo, então não estou preocupado o quanto que eu vou vender, mas com quantas pessoas serão alcançadas. Amém. Se isso for seu intuito, sua missão na comportagem, Deus jamais vai dar a você, vai te limitar. Deus vai te dar limites orais, coisas infundáveis, ilimitadas para a sua vida. Você vai ver uma comportagem que você talvez nunca viu ou presenciou. Eu vendi muito. Meu amigo, você não vendeu muito. Você não tem noção. No dia que você entender o que é Maurício Brito de Carvalho, o dia que você entender o que é Diaco Molina Filho, o dia que você entender Sebastião Marques, se um dia você entender quem é outro nome aqui que eu... George King. O George King, ele morreu e deixou empreendimentos enormes em Nova York. Então... Eu fui lá em Nova York, o pastor falou assim, Sassa, ele tem vários empreendimentos aqui. O cara deixou prédios aqui, Sim. Construiu, pagou ali. Então, assim, isso é uma venda, muita venda. Não é, eu tirei umas fériasinhas aí, não. Queridos, a comportagem é uma obra. Ela é santa tanto quanto de um pastor. Hoje a gente não batiza ninguém. Essa não é a função nossa em batizar ou dar uma instrução bíblica. Essa é a função do pastor ministerial. A nossa função é colocar um livro que vai levar elas a conhecer uma verdade, que somente aquela verdade vai libertar elas do engano e do erro da Babilônia. Amém. Sassa, tem uma coisa que a gente não vai ter mais oportunidade de conquistar no céu. São estrelas na coroa. Amém. Então, se você quer estrelas na coroa, a comportagem é o seu lugar. Amém. Que Deus te abençoe, mano. Ministério Caixas Vazias e Comportreino, Sassa e Gabriel até o fim, hein? Amém. Tamo junto, brigadão, mano. Você sabe a admiração que eu tenho por você. Você podia orar por nós? Vamos agora. Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Amém, nosso aleluia. Senhor Salvador, aquele autor que nos chamou para fazer essa obra, Amém. que tudo que foi falado aqui, ó Deus, seja traduzido através do Espírito Sim, Santo ao Senhor. coração e o entendimento de cada irmão, cada comportor que está assistindo esse podcast. Glória a Deus, aleluia. Só o Senhor é capaz de visitar o íntimo da vida de cada um deles e fazer entender qual foi esse propósito aqui. Amém. Tu sabe cada palavra, cada texto que foi lido, tudo, o Senhor sabe exatamente como que eles devem ouvir, entender e compreender. Amém. Que esse podcast faça realmente cumprir com o propósito desde o seu surgimento na vida e o impacto na vida desses comportores. Perdoa os nossos pecados, Deus. Somos falhos e pecadores, mas em nome de Jesus nos perdoa. E ajuda-nos a sermos honestos com o Senhor, com a obra, sermos denominacionais, amar essa igreja, apesar de tantas falhas e dificuldades, ó Deus. Amém, Mas Senhor. é a tua igreja, é teu povo. E nós não podemos jamais ficar contra a uma igreja que no passado nos salvou, nos libertou. Por que a igreja? Porque é a tua esposa, a qual o Senhor deu a essa terra, a esse planeta, para conduzir o povo para se encontrar com o Senhor. Amém. Que tudo seja direcionado pelo teu poder. Abençoe os comportores abundantemente. Todos os nossos diretores, todos os nossos assistentes, todos os departamentais, associados, que todos eles sejam imbuídos do Espírito Santo para fazer uma obra magnífica aqui na comportagem. Amém, Senhor. Em Aleluia. todo o mundo, em nome de Jesus. Amém. Amém.